Oi, tudo bom? Voltamos aqui para conversar um pouco mais. E hoje eu trouxe algumas dúvidas cruéis que me aparecem sempre que eu estou dando palestra sobre sexualidade para criança. Então me fizeram algumas perguntas, eu separei as perguntas aqui e eu quero só compartilhar com vocês, porque pode ser a dúvida de um de vocês também, se tiver algum pai, algum professor que estiver assistindo o nosso encontro de hoje, tá bom? Primeira pergunta que eu quero compartilhar, que me fizeram é: quem é responsável pelas dúvidas sexuais, pelas dúvidas sobre sexo? O pai ou a mãe? Ou depende da criança, do gênero e tal? Então assim, primeira coisa, os dois são responsáveis. Então assim, não é para ficar empurrando a necessidade, ou a responsabilidade, um para o outro. Os dois são responsáveis por ensinar e educar a criança nessa área. É importante aqui que os pais tenham um discurso coerente, que eles possam estar falando a mesma coisa. Então, não adianta, se vocês quiserem começar a educar sexualmente a sua criança, vocês precisam entrar num acordo anteriormente, para na hora de estar fazendo o negócio lá, nessa hora não surgir uma briga, uma discussão, um desacordo pela forma com que cada um vê ou pensa aquela questão sexual. Então, se tem questões sexuais que vocês têm, pensam diferente, sentem que tem um desacordo, alguma coisa, vamos alinhar isso para poder chegar a uma coisa mais segura, mais firme para essa criança, tá bom? Então assim, eu acho que deve-se evitar, que é o que acontece muito, que as mães, apenas as mães, assumam a responsabilidade disso, sabe? Dependendo do tipo de questão, ou geralmente em relação a todas as questões, se empurra muito isso para a maternidade. E aí eu acho que é legal poder os dois estarem juntos aqui, independente se é menino ou menina. É claro que em relação à questão anatômica, a mãe vai poder ensinar ou falar com mais propriedade para a menina e o pai talvez um pouco mais para o menino, né, para tirar a dúvida da questão anatômica do seu corpo. Mas, de uma forma geral, os dois são responsáveis pela educação sexual das crianças, tá bom? Então, ambos têm a mesma autoridade e devem demonstrar igualdade nas suas funções aqui nesse sentido. Outra pergunta que muito comum também que me aparece é: até quando a gente pode ficar nu na frente das crianças? Então assim, enquanto pais e filhos, podem ficar à vontade aí, desde que vocês encarem a nudez como algo natural, não vejo problema nenhum. As crianças sabem lidar com isso muito bem. É até uma oportunidade para ensinar ou educar a criança a entender que a nudez tem o seu lugar, que às vezes a forma com que a gente vive aqui em casa não é igual em todas as casas, não é igual na rua. Então isso sim a gente pode ensinar a criança, né? Mas vale lembrar que a partir de certa idade, geralmente por volta dos 7, 8 anos, a criança começa a ficar assim, a querer um pouco mais de privacidade. Então, qual é o limite aqui? O limite basicamente é o que a criança mesmo vai impor. Você mesmo vai perceber que ela vai se retirar desse lugar, então ela já não vai querer ir ou tomar banho junto, talvez, com tanta liberdade, ou ela vai arrumar alguma desculpa, alguma coisa. Então, tudo que você vai fazer é respeitar, né? Como todo adulto, como todo o ser humano gostaria de ser respeitado nessa questão tão íntima, a gente vai respeitar as crianças também quando elas já estiverem colocando limite a respeito dessa questão, ok? Outra pergunta seria: os meus filhos querem tocar meus órgãos sexuais, eu devo permitir? Bom, desde que os próprios pais não fiquem constrangidos a respeito disso, até pode ser que sim, sem problema nenhum. Principalmente se for o pai do mesmo sexo, né? Estiver lá com o menino, o pai, ou com a menina, a mãe. Então, de repente, essa curiosidade pode ajudar aí nesse sentido. Mas também é um bom momento para a gente fazer o quê? Explicar a eles sobre intimidade, que parte íntima não é para ninguém ficar tocando. A gente não sai por aí tocando nas partes íntimas das pessoas. Então é uma excelente oportunidade para falar com eles sobre isso e ensinar a eles que eles podem tocar, que às vezes vai ser necessário tocar porque essa é uma parte do corpo que, se ficar doente, se ficar dodói, tem que tratar. Então às vezes algumas pessoas vão precisar fazer isso, mas que eles não podem ficar tocando, nem podem permitir que outras pessoas toquem as suas partes íntimas. Agora, se os pais ficarem constrangidos, é melhor dizer que não. E aí a mesma explicação, explicar que a parte íntima é uma coisa pessoal, que íntimo significa que não é para ninguém ficar tocando,
tá certo? Que existem certas intimidades que a gente só tem com algumas pessoas em especiais, tá bom? E a criança vai poder entender isso e respeitar isso também. Porque é muito melhor do que você permitir contra a sua vontade e a criança perceber, entendeu, o seu constrangimento e ela pode compreender de outra maneira, então é melhor não. Posso cumprimentar o meu filho dando um beijo na boca, dando selinho e tal? Bom, aqui assim, é importante saber se esse é um hábito da família, tudo bem. Outras famílias não têm esse hábito, então também é necessário explicar para a criança que isso é uma coisa entre a família de vocês, entre as pessoas da sua família, que isso não é uma coisa comum. Então, o limite vai estar exatamente em perceber se a criança não está erotizando o que está acontecendo. Por quê? Porque ela tem influência da TV, da internet, então ela vê as pessoas na rua, elas veem o ato do beijo na boca, né? Mas se ela começar a ver isso como uma questão de erotização, então tá na hora de conversar, tá na hora de mostrar, fazer de outra maneira, entendeu? Saber por que ele tá vendo dessa forma ou agindo dessa forma. Mas em geral, se é um hábito familiar comum entre vocês, pode ser uma coisa legal, que não deve ser incentivado para outras crianças ou para outras famílias, né? Mas é uma coisa entre vocês. Então, é próprio da criança mostrar algum desconforto, sim, ao beijar a boca dos pais. E se isso acontecer também, está dizendo que está na hora de evitar, que está na hora de parar, que não é conveniente insistir nessa conduta. Outra questão eu posso me referir aos órgãos genitais por apelidos engraçadinhos? Claro que sim, sabe? Mas sem deixar de ensinar para a criança como é que é o nome mesmo. Ela tem que saber que é pênis, que a parte feminina é vulva, sem deixar de falar, né, de pipiu, pepeca, bimbinha, Lulu e esses nomezinhos. Quando eu dou workshop para as crianças sobre sexualidade, eles aprendem que é pênis, aprendem que é vulva, vagina, né? E tal, eles aprendem o nome. Eu sempre falo para que a gente sempre pode chamar de apelido. Qual era o apelido que você dava para essa parte? E eles, cada um, aprendem um monte de nome, né? E cada um vai continuar mantendo esse nome que ele se propôs, ou que foi aprendido na casa dele e tal, sem problema nenhum. Então, sem estresse com isso, mas é muito importante educar e ensinar como se chama realmente. A gente não chama nariz de outro nome, não chama braço de outro nome, então assim, a gente não tem apelidos para isso, vai até chamar a atenção da criança para isso, tá? Então, chamar pelo nome vai conferir uma certa naturalidade a esse assunto também, então por isso que isso é importante. E por último, mas não menos importante, as perguntas sempre de posso deixar meu filho dormir na minha cama? Aliás, tem alguns que nem perguntam porque já tá com o filho dormindo lá faz um tempão, né? Uma vez ou outra, gente, tudo bem, tá legal. Teve um sonho ruim, sei lá, ok. Mas não é um hábito aconselhável que as crianças permaneçam fazendo isso, dormindo na cama de vocês. Uma, porque tira a intimidade de vocês, reduz um pouco a intimidade sexual do casal também. Outra coisa que a gente não sabe se eles estão dormindo ou acordados, de repente vocês vão fazer alguma coisa e eles vêm. E aí, dependendo da idade que eles têm, o ato sexual, que é uma coisa legal, pode para eles parecer uma coisa traumática. E aí, em vez de você estar ajudando, você vai estar atrapalhando no desenvolvimento da sexualidade do seu filho, tá bom? Então é muito simples isso, mas eu sei que é bem complicado. Mas a gente deve manter eles no quarto deles, na cama deles. Dormir com os pais tem que ser uma coisa legal, especial, que acontece de vez em quando, que a gente faz uma bagunça, faz uma brincadeira, noite do pijama, mas isso não pode ser com frequência, ok? Bom, então aqui ficou algumas dessas dúvidas cruéis que de vez em quando aparecem. Se você tiver alguma, você pode mandar para mim também, eu posso tentar responder. Deixa seu comentário aqui, manda um WhatsApp pra gente, de repente aparece aqui a sua pergunta também, tá bom? Então eu vou te deixar aqui com, sei lá, mais dúvidas, não sei, espero que com algumas delas solucionadas a partir daqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, até lá!